Olá, pessoal, estamos aqui para uma conversa, né? Já que estamos finalizando o mês da campanha do Janeiro Branco, que é referente a questões, né? Não sou da área, então vou dizer assim, para questões mentais. E estamos aqui com as duas psicólogas, uma das duas psicólogas do município, que eu acredito que tenham mais, né? Isso. Eu vou pedir para elas se apresentarem. Como é seu nome? Olá, meu nome é Bianca Nascimento. Meu nome é Bárbara Olegário. Olha, legal, pronto. Vocês estão lotadas em quais são os locais que vocês estão? Pronto, eu trabalho atualmente a maioria dos dias no CATEA, né, que é o projeto para crianças com autismo, e trabalho também alguns dias no NASF, certo? Mas é principalmente no CATEA. Tá. E você? E eu estou trabalhando no momento no NASF. Então vamos aqui começar a falar aqui um pouco sobre essa tão importante que a gente deu tanta ênfase nas redes sociais da prefeitura sobre o Janeiro Branco, né? Que é um tema que, vamos dizer assim, de uma certa forma, a gente sempre trabalhou muito o mês azul, o rosa, que é o ômega da mulher, né? Mas esse ano a gente resolveu dar ênfase, né? Lógico, também pelo pedido de vocês, ao Janeiro Branco. Então, qual é o propósito dessa campanha do Janeiro Branco? O que seria o propósito, a finalidade assim, principal dele, do Janeiro Branco? Pronto, o Janeiro Branco ele foi criado em 2014 por psicólogos, com o objetivo realmente de proliferar essas informações acerca da saúde mental, de como deve ser tratada, de como deve ser abordada. E foi escolhido janeiro justamente porque é o primeiro mês do ano. Uhum. E para que as pessoas possam começar a criar metas, objetivos para a sua vida, realmente. Metas mesmo, para né? o ano ou para a sua vida. Geralmente a gente tem essa brincadeira de segunda eu começo na academia, janeiro eu vou para academia, janeiro eu começo um projeto, então pode ter sido que tenha sido algo nesse sentido, né? Que de iniciar um projeto, seu janeiro, né? Ano novo, vida nova, projetos novos. Exatamente isso, né? O Janeiro Branco ele vem com esse simbolismo branco por ser como se fosse assim uma página em branco, né? Uma nova. Exatamente. E aí você pode escrever uma nova história ali, é como se você tivesse um livro todo em branco, que seria o ano, né? E aí você pode escrever aquele livro, criar novas formas de viver mesmo, ressignificar a sua vida, né? Então, vem o Janeiro Branco com esse simbolismo de ser no início do ano e de ser branco, para que a gente tenha essa possibilidade de reescrever mesmo. E o branco também tem como fosse paz, né? Porque mediante essa nossa vida tão corrida, eu acho que talvez um dos principais problemas seja o estresse, né? E quais são assim, as dicas simples para a pessoa tirar esse estresse do dia a dia? Como seria, quais são os conselhos que vocês podem dar para o pessoal que está acompanhando a gente poder, né? Diminuir esses estresses, porque o estresse não vai deixar de existir, né? Não Mas vai. como seriam as dicas para a pessoa diminuir esses estresses do dia a dia? Então, o Janeiro Branco desse ano ele vem com um subtema muito interessante, que é o saúde mental enquanto há tempo, né? Que aí vai falar justamente sobre isso, sobre as possibilidades que a gente tem de no dia a dia ir melhorando a nossa saúde mental, né? Então são coisas básicas que são básicas, mas que a gente esqueceu. Dormir bem, se alimentar bem, fazer exercício físico, sabe? É a prevenção mesmo. Esse ano a gente vem falar sobre a prevenção, sobre as possibilidades de prevenção. Então, são atividades simples. Estabelecer metas, criar uma rotina, aproveitar os pequenos prazeres da vida, ter momentos de qualidade em família, ter lazer também, porque muitas vezes nós não temos, acabamos nos prendendo somente ao trabalho, né? Então, assim, as dicas são essas. E aí, assim, quando chegar em um ponto onde não esteja sendo possível lidar com as questões, com esse estresse do dia a dia, procurar um profissional, né? A campanha, ela é principalmente para conscientizar sobre a necessidade de buscar um profissional quando necessário. E até porque os problemas, os estresses não vão sumir a partir da terapia. Eles sempre vão estar presentes na nossa vida, mas a gente vai aprender, a partir da terapia, lidar com esses problemas, conseguir viver melhor, né? Ter uma qualidade melhor de vida, a partir dessa rotina, das atividades. É tanto que a gente pôde acompanhar quem acompanha a gente nas nossas redes sociais, que teve um momento
específico, que é o projeto do Zumba, onde você foi lá, deu uma palestra para as meninas, né? Porque já é uma forma também Sim. de trabalhar essa questão, né? Porque lá é um momento de lazer e esporte para elas, né? Isso. Aí você foi lá, né? Fez um... Que aquilo realmente ali, quando a gente conversa com as meninas, qualquer dia a gente vai até pegar depoimentos dela, que muda muito a vida delas, né? Sem dúvidas. Como as iniciativas do Janeiro Branco buscam conscientizar sobre a saúde mental? O Janeiro Branco, ele busca falar sobre a saúde mental, porque assim, é tão básico, mas é tão negligenciado, porque não se fala em saúde mental. A gente fala sobre saúde física, sobre problemas físicos, sobre inúmeras questões, mas a gente não fala sobre saúde mental. Então, a ideia do Janeiro Branco hoje, né, e aí a gente vai evoluindo e vamos tendo novas perspectivas, mas hoje é principalmente dizer que é importante falar sobre a saúde mental e considerar essa saúde mental, porque até hoje a nossa sociedade ainda é vista com tabus, né, com preconceitos. Então, se eu estou com um problema, é frescura, é besteira, né, as pessoas não levam em consideração. Então, é um movimento de conscientização mesmo, atualmente, né, o Janeiro Branco. E porque muitas pessoas têm a ideia de o cuidado ambulatorial, que chega no hospital e sai já melhor. Só que a gente procura o conceito preventivo, né? Que é para realmente não procurar quando já está mal, mas para prevenir algum problema de, por exemplo, depressão, ansiedade, que possa vir acarretar, pode ser por causa do trabalho ou da nossa vida mesmo pessoal. Então há uma certa necessidade da gente entender as emoções, né? Então seria algo nesse sentido. Então a gente tem que também aprender a lidar identificar e lidar com as nossas emoções. Seria isso? Alguma coisa nesse sentido? Sim, diariamente. A partir da psicoeducação também, porque a partir do momento que a gente entende o que a gente está sentindo, é que a gente vai conseguir lidar com a emoção, né? Pode ser com a tristeza, uma angústia, uma ansiedade. E é muito importante que a gente consiga entender nossas emoções, realmente. Porque assim, a gente vê que na primeira infância, né, quando a gente tem uma criança, a gente meio que tem que ensinar a ela quais são as emoções. Só que isso daí, quando a gente vai crescendo, a gente meio que vai deixando de lado, né? E a gente vai deixando as mais simples, raiva, essas coisas, lógico que a gente sabe, né? Mas a gente fica meio também deixado de lado, né? Assim, Não tem o processo de refletir, né? Mas aí a gente tem essa educação desde a infância. Na realidade, na infância, né? A gente fala que tem que ensinar, mas a gente não ensina muito bem. É aquela coisa, engula o choro, não sei o quê, não precisa chorar, né? Então, a gente não é ensinado necessariamente sobre como são as emoções e que é possível sentir essas emoções, entender elas. A gente não é ensinado a isso. Então, quando a gente tem uma raiva, a gente fala o quê? Engole a raiva, segue, isso vai crescendo, se transforma em ansiedade. Então, a gente precisa, sim, né, saber que é necessário pensar sobre as nossas emoções, sobre o que a gente vai vivenciando mesmo. E falar em ansiedade, eu acho que eu lembro da época que a doença da década era depressão. Eu acho que dessa nossa que a gente está, vai ser ansiedade, porque de 10 pessoas que a gente conversa, acho que 6 ou 7 pós-pandemia adquiriu ansiedade, e não é fácil não, eu estou dizendo porque eu já tive umas crises, eu sei que não é fácil, o cara fica... Então, mais uma coisa importante da pessoa, né, ter acompanhado, saber que no município tem profissionais onde ele pode, né, procurar ajuda, principalmente aí, no caso da pessoa, eu estou com uma crise de ansiedade, eu procuro como é que eu faço para mim ter uma certa ajuda, eu vou até quem? Como seria isso? Como é que está sendo, Bianca? Quem faz esses atendimentos é Bianca. Bianca. Eu estou atendendo casos de ansiedade a partir de encaminhamentos mesmo. Então, procura o médico. Procura o médico do seu PSF, assim. né? Aí provavelmente ele vai fazer a requisição, vai chegar até você. Aí a partir daí, então, pessoal, se você tem algum caso de ansiedade ou depressão, alguma coisa assim, você vai até seu PSF, né? Procura seu médico, passa o caso, ele provavelmente vai fazer com que seu caso chegue até as meninas, e a partir daí você vai ter um acompanhamento, né? Sim, mas assim, vale lembrar que a ansiedade, ela é uma emoção normal do ser humano. Todo mundo já nasce com essa emoção. Certo. É uma forma de proteção
do organismo, vamos dizer assim, da né? pessoa Da mesmo. pessoa, né? Só que a partir do momento que essa ansiedade ela atrapalha a nossa vida, a nossa rotina, aí realmente pode ser tratada como o transtorno de ansiedade, né, generalizado. Que aí a gente tem que saber diferenciar, às vezes. Quando ela faz o quê que você falou? Quando atrapalha a nossa vida, atrapalha, por exemplo, O a gente trabalho. sair de casa, do Tá. trabalho. Não dorme, não come Exato. bem ou come demais. Porque Sim. dependendo de como cada pessoa reage, vai ter pessoas que não comem, tem gente que uns vai que come descontar. demais. Isso. Certo. Muito bom também falar isso, porque às vezes a pessoa pensa que, né, a ansiedade está fazendo com que ela coma em excesso, ou não coma, ou não durma, né? Então Sim. é muito bom deixar isso bem claro. E de que forma essa campanha quebra o estigma, quebra vamos dizer, essa barreira entre a importância da questão dessa conversa com vocês, a pessoa que está com a crise. E, assim, porque, assim, geralmente a pessoa, quando tem um problema desse, muitas vezes ela tem uma certa, vamos dizer assim, popularmente, uma vergonha, tem aquele pé atrás, como a gente diz popularmente, né? Já que a gente conversa aqui, o intuito é de ser uma coisa bem popular, para quem nos esteja vendo, escutando, entenda isso. Então, se a pessoa como é que a campanha faz quebrar esse estigma desse... A campanha ela vai ajudar justamente nesses momentos em que a gente vem aqui dizer, né, que é possível procurar um profissional, que isso não é uma coisa de quem é louco, porque é assim que as pessoas tratam, eu não vou porque eu sou louco, né? E aí, assim, é natural que a gente desenvolva algumas questões durante a vida, isso é perfeitamente natural. Todo mundo tem questões, eu tenho, você tem, Bianca tem, né? A gente faz acompanhamento psicológico também, porque a gente precisa fazer para lidar com as nossas questões e ter condições de lidar com as questões das outras pessoas, né? Então, assim, essa campanha, ela ajuda muito, né, na tentativa de quebrar esse tabu, de que é uma coisa para a pessoa louca, né? De que falar sobre saúde mental não é importante também, né? Então, assim, é uma forma que a gente tem de tentar quebrar esse muro, essa barreira mesmo, né? De preconceito. Exatamente. Doenças mentais, se a gente fosse usar assim de uma forma, o trabalho de vocês é para a pessoa não chegar ao ponto de ficar louca, vamos dizer assim, de uma forma, talvez eu esteja brincando aqui com vocês, mas assim, né, para gente que não tem tanto conhecimento da área, é praticamente isso, né? A pessoa procura para poder tratar e aprender a lidar com essas situações que a pessoa vai ter, né? Porque também eu acho que depois que você desenvolve um quadro de ansiedade, você consegue lidar com ela, ou ela meio que se acaba? Como é? Eu sinceramente, eu não... No acompanhamento, você fala? Não, na vida, por inteiro. Por exemplo, eu desenvolvi ansiedade, tenho minhas crises, mas aí comecei aí... O tratamento é uma coisa que vai ser durante muito tempo, para a vida toda, se for o caso, ou às vezes vai ter casos que é só aquele tempo ali, e depois a pessoa... praticamente se cura, vamos dizer assim. Pois depende de cada pessoa. E a gente, na terapia, a gente usa técnicas também de respiração, de como se controlar realmente nessas crises de ansiedade, né? E não tem como sumir a ansiedade. Mas a pessoa consegue realmente tornar ela mais funcional para a vida. Você aprender a lidar. Mais pontual também. Adaptar, você aprender a lidar. Exatamente. Você aprender a lidar com as crises, aprender a prevenir, você entende o que está acontecendo com você e com o seu corpo para amenizar. E aí vai surgir novas questões também, né? Aí surgem novas e você vai aprendendo a lidar. Vai aprendendo e vai se tornando uma evolução, né? Exatamente. É um processo de construção pessoal mesmo. Tá. Como incentivar a abertura da saúde mental na família e na comunidade? Dentro desses espaços, né? Falar mesmo. E aí, esse é um espaço muito importante para a gente, porque durante muito tempo esse foi um assunto muito negligenciado. Então, poder estar aqui para falar, para conversar, para dizer para as pessoas que é normal é um incentivo. Assim como falar nas escolas, falar em casa e, principalmente, aprender a respeitar, né? Entendendo. Eu não estou bem. Tudo bem, o que está acontecendo? Vamos procurar um profissional. Porque o que acaba, digamos, desfazendo muito o trabalho da gente é justamente isso de que você chega e diz que está com uma crise de ansiedade ou, enfim, que está
está em algum processo e a pessoa diz, isso é frescura, isso é besteira, isso é falta de Deus, isso é não sei das quantas. Então, isso acaba desfazendo muito o nosso trabalho. Então, uma possibilidade de incentivar é levando, né, esse tema a sério, falando e considerando as especificidades de cada pessoa mesmo e falando nos mais diversos espaços. Então, se eu estou inserida na saúde, falar sobre isso na saúde, se eu posso falar na minha família, falar na minha família, se é possível falar na escola, eu sou professora, eu sou uma funcionária, eu falo na escola e assim sucessivamente. Sim, através de grupos, né? É muito importante criar grupos em OBS, em postinhos sobre a saúde mental, realmente. Lidar com as emoções, sobre quais são os sintomas, como lidar com nossa rotina, como criar uma boa rotina. Quais algumas estratégias práticas sugeridas pelo movimento para promover o cuidado com a saúde mental? Como a gente falou um pouco no início, né? Estratégias práticas. Ter uma boa noite de sono, fazer uma caminhada, fazer o zumba, né? Se alimentar bem, ter momentos de qualidade com a família, né? Que seja com os pais, com os filhos, com os amigos, evitar vícios, né? Porque isso é muito prejudicial para a nossa saúde mental. Então, assim, são pequenas coisas do dia a dia mesmo, sabe? Que a gente vai aí fazer esses planejamentos, organizar um pouco melhor a vida, né, Bianca? Sim, ter uma constância também, né? Não só começar. Continuar durante o ano inteiro. Um amigo nosso, um exemplo eu posso falar, porque isso ele fala em todo canto. Ele tinha bastante crise de ansiedade que chegava até tomar medicamentos. Aí a gente começou a malhar e ele nos meio assim, a gente foi levando ele sem querer ir. E ele deu uma pausa por outro motivo de saúde, mas enquanto ele estava lá, ele praticamente zerou as crises de ansiedade dele. Né? Assim, a crise mesmo. Ele tinha aquela ansiedade que é como vocês falaram, é normal a pessoa ter no dia a dia, mas as crises mesmo, que é naquela hora que pega forte na pessoa, ele deixou de ter, né? E eu até brinco assim, meu amigo, é porque você praticando um esporte, geralmente o seu foco está tão grande ali que você meio que se desliga das outras coisas. Eu acho que é mais ou menos isso que a pessoa tem que fazer, né? Tem hora que tem que se desligar dos problemas, né? Sim. Porque Porque na hora que, por exemplo, vou dar o exemplo da academia, é você contra 60 quilos ali tentando lhe esmagar, se você estiver malhando um exercício de peito, um exemplo. Então é uma coisa, ou você presta atenção, fica focado, ou então vai dar alguma coisa, né? Então, se você está jogando bola, se você não ficar prestando atenção, acabou. Vem, faz um gol em você, né? Então, eu acho que essa questão também da gente fazer práticas de coisas que deixa a gente focado em uma coisa e tire o nosso foco daquele problema ou aquele problema futuro que ainda vai acontecer e você fica preso ali pensando como vai resolver, né? E aí isso é muito de cada um, sabe? Porque existem estratégias que a gente vai desenvolver que são bem particulares. É comum que a gente escuta às vezes de paciente, por exemplo, eu não estou muito bem, eu gosto de olhar o céu, eu gosto de fazer, tomar um banho mais demorado, lavar o cabelo, ler um livro, ver uma série, eu gosto de arrumar a casa, tem gente que me acalma, eu gosto de fazer. Então, assim, são atividades, né? São coisas que são particulares. A gente não tem uma receita, assim, né, de bolo. A gente sabe que tem coisas particulares e coisas que, no geral, fazem bem. Pior que realmente é muito particular. Vou dar exemplo como eu. Quando eu estou um pouco ansioso, eu tenho que chegar aqui no estúdio e ajeito tudo aqui na minha casa. O meu local de trabalho que eu chamo é o meu local, né? O resto da casa pode estar de qualquer jeito. Agora, o meu local de trabalho tem que ajeitar daquele meu jeitinho. Sim. Ou fazer uma alteração, aquilo ali, é como se botasse meus pensamentos num eixo, se existir, né? Se organiza. Tá meio baldeada e quando eu faço isso, realmente... Então, faz algum sentido essa questão de organizar a casa, né? Sim, no caso, eu organizo a minha casa que eu falo, é meu local de trabalho. Então, bem interessante isso. Eu nunca tinha pensado nesse ponto de vista. Geralmente, eu só brinco assim, que é até um tema que também hoje está sendo muito abordado. Geralmente, eu chego e falo para os meus colegas, não é que meu TDAH hoje está atacado. Né? Aí geralmente eu faço essa brincadeira, eu não sou laudado não, é só questão porque é uma coisa que está meio que na moda, a gente brinca com isso, né? Mas aqui o vídeo está ficando um pouco longo, mas eu já deixo o convite para próximos vídeos, né? Mas deixa eu fazer aqui a última pergunta que a gente tinha selecionado aqui, né? Que é como a psicologia pode ajudar as pessoas a se sentirem melhor consigo mesmas?
nesse processo de construção pessoal, né? Porque você vai se conhecendo, vai se percebendo, vai se entendendo. Dentro de um processo de psicoterapia, o que ocorre é que eu vou lá e eu falo e eu me escuto, né? Então, se eu vou para Bianca e Bianca está me atendendo, ela está ali enquanto intermediadora, ela vai intermediar esse processo, mas eu estou aqui falando e eu estou me ouvindo, porque no dia a dia a gente só fala, a gente não se escuta. E dentro de uma psicoterapia a gente se escuta. Então, a contribuição, ela vem desse processo de construção pessoal, porque ali eu consigo falar, me escutar, tem alguém que me orienta, que vai me direcionar, né? Então, eu vou aprendendo sobre as minhas questões, entendendo essas questões, aí eu resolvo essa questão, minha vida já dá um salto de melhora muito grande, né? E aí vai, é um processo contínuo mesmo, né? Até porque a terapia é voltada diretamente e exclusivamente ao paciente. A gente está lá só como ouvintes. E também tem um objetivo da terapia, é mudar os pensamentos disfuncionais para pensamentos funcionais, para a gente melhorar realmente nossa qualidade de vida e nossas crenças, nossos pensamentos. Eu não consegui entender. Você tem como dar um exemplo prático desses pensamentos funcionais? Como Disfuncionais? Foi que você falou como foi que você falou pensamentos, tornar os pensamentos disfuncionais em pensamentos funcionais. Exato. Por exemplo, você pensa, eu não sirvo para nada. Tá. Aí você vai lidando com esse pensamento até você entender que realmente você serve para... Qual é a origem desse pensamento e como você vai conseguir tirar essa crença da sua vida. Que vai ocorrer nesse processo de construção, porque aí você vai entender, né? Por que eu penso isso? Será que foi alguém que falou e eu realmente aprendi que é dessa forma e me sinto assim? E aí você vai vendo, mas eu faço isso, aquilo, então... Né? E vai nesse processo de construção, você vai entender que não é dessa forma. Não então, ele verdade. vai se tornar funcional e aí você começa a perceber que não é bem desse jeito. Aí vamos para outra etapa. Né? E assim vai. Então, pessoal, eu sei que a proposta desse vídeo era ser um vídeo só um pouco mais curto, mas que se tornou longo, né? Aqui algumas perguntas e respostas, mas dependendo de como a gente seja o resultado desse vídeo, a gente pode pegar outro dia, vir conversar sobre temas mais específicos, né? Que acredito eu que o pessoal vai gostar. Então fica aí, se você gostou, deixa seu comentário. Que as Faz meninas, uma pergunta. As meninas, eu estou me responsabilizando por elas. Façam várias perguntas elas vão que a gente ficar vem de responder. olho na postagem. E elas vão lá comentar e responder vocês, né? E a gente vê, né? Próximos episódios futuros, se há necessidade. Mas a intenção desse episódio foi para a gente realmente fechar esse mês de Janeiro Branco, que foi uma campanha tão bem trabalhada, que a gente trabalhou sempre nas redes sociais, assim com a chave de ouro, né? Que é um vídeo mais como se fosse um bate-papo, como se fosse um podcast, né? Que é o que está no momento em alta. Mas que fica o convite aqui para, dependendo de como aí, se o pessoal deixar muita pergunta, a gente se organiza aqui para fazer outro e vocês já podem vir já como um modelo de resposta, né? A gente pegar os comentários das pessoas. Né? Então, se você tem uma dúvida curta, né? Compartilhe para aquele seu amigo que você acha que vai se encaixar esse vídeo, porque seria bom ele ver esse vídeo, né? E a gente fica por aqui. Eu agradeço muito a presença de vocês. E até uma próxima, se Deus quiser. Então, deixa só o tchau de vocês aí. Mas aí pode falar também no Instagram, pelo menos no meu, sem pessoal, problemas. Né? Meu nome é Bárbara Olegário. É Bárbara Olegário, então pode falar no Instagram, né? Procurando Bárbara Olegário vai aparecer lá. Vai aparecer. Pode. Tem meu número também, se quiser entrar em contato, fica à vontade. E o meu é Bia Saraiva. Mas aí a gente deixa na legenda. Pronto. A gente deixa na legenda e a gente marca vocês. Então, pessoal, muitíssimo obrigado. E a gente fica por aqui e até a próxima, né? Obrigado. Tchau, gente.